Oi, oi pessoal, boa noite. Sejam. Deixa eu trazer o meu mouse para cá. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 71. Estamos aí a. Opa, cadê a canetinha vermelha, Laura? Aí, ó, canetinha vermelha funcionando. Estamos na aula de número 71. Fazem 71 semanas consecutivas que a gente reserva um tempinho da vida da gente por semana para aprender um pouquinho sobre energia solar. Eu sei, você deve estar dizendo, mas Laura, a aula não é às 8. É, mas infelizmente, devido às correrias do dia, eu não estou conseguindo cumprir esse meu compromisso. Peço desculpas, mas o compromisso da aula de quarta-feira, vocês podem ter certeza que vai acontecer. Mesmo que eu me atrase, a aulinha vai entrar no ar, tá bom? E sobre o que é a aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre um problema que acontece muito na prática, no dia a dia da instalação da energia solar fotovoltaica. Qual é o problema? O problema é conseguir responder essa pergunta aqui, ó. Qual é a inclinação correta do painel fotovoltaico? Isso depende do telhado? Sim, isso depende do telhado, de como é o telhado da sua casa. Mas aqui a gente vai entender um pouco mais a fundo sobre esse ponto para que vocês possam raciocinar nas vantagens e desvantagens. Belezinha? Vamos lá? Então, para poder manter uma aula organizada, antes de tudo a gente precisa ter um índice, né? Um planejamento do que foi ser tratado na aula de hoje e aqui está, esse é o nosso planejamento. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ensinar vocês como que calcula, afinal de contas, essa inclinação do painel, né? Então, vamos já fazer um desenho aqui para a gente se acostumar. Vamos ver que pensem que eu estou vendo o desenho de um painel fotovoltaico visto de ladinho, ó, de ladinho, de perfil. Se eu visse um painel fotovoltaico de frente, eu veria lá aquele vidro azul, né? E as células fotovoltaicas aqui divididas, né? Isso eu estou vendo ele de frente, olhando de frente para ele. Aí eu veria ele mais ou menos assim. Essa fotinho que eu estou indicando aqui é como se a gente estivesse olhando ele. Eu vou tentar desenhar aqui um olhinho, ó. Como se a gente estivesse olhando esse painel aqui de ladinho, tá bom? De ladinho. Aí eu só vou conseguir enxergar essa região aqui, o perfil do painel. Então está aqui, esse é o perfil do painel fotovoltaico. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do seguinte, ó, imagina que aqui é o solo, tá? Só para a gente ter uma noção. Vamos pensar numa usina de solo, igual aquelas grandes fazendas. Como que eles determinam a inclinação do painel? A conta é válida, tanto para a usina quanto para o telhado. Porque nós temos um objetivo aqui. O objetivo é maximizar a produção de energia, fazendo com que a inclinação do painel fique mais propensa para receber os raios solares. E qual que é a nossa pergunta? Quanto que eu inclino esse painel para poder facilitar essa produção de energia? No caso de uma usina de solo, aqui vai ter alguns pezinhos, né? Para fixar, aqui embaixo é colocado concreto, né? Para poder fixar aqui os postinhos, vamos falar assim, um tipo de postinho de liga metálica que sustenta a estrutura que prende o painel fotovoltaico naquelas grandes strings, né? Que recebe até o nome de mesa. Isso daqui é falando de uma estrutura de solo. Mas nós vamos tratar aqui telhados, né? Porque nossas casas, a maioria assim, esmagadora possui telhado. Mesmo que você tenha uma laje ali, tem um telhado em cima da laje que é para evitar vazamento. Certo? Então, como essa questão da inclinação dos módulos fotovoltaicos afeta a questão do telhado cerâmico e como ela afeta a questão da telha metálica? A gente vai tratar desses dois casos, mas raciocinando com base no que nós estamos dizendo aqui, é possível também aplicar no telhado do tipo tégula, que é aquela telha de concreto, ou a de amianto também. A gente consegue aqui ter informações que nos ajudem a entender como afeta essa inclinação e quais são as ações possíveis, né? Porque a gente sempre sabe que tem um lado correto e um lado meio alternativo, né? E mesmo que a maioria vá pelo lado alternativo, melhor a gente sempre ir pelo lado correto. E por último, como poderia deixar de faltar, vou deixar aqui uma dica de aplicação para que esse conhecimento que vocês estão aprendendo na aulinha de hoje, vocês possam aplicar ele, que senão vocês vão
acabam esquecendo, né? Com toda a correria, com todos os problemas que a gente tem que lidar na vida, se a gente não aplicar esse conhecimento, a gente acaba esquecendo. Maravilha? Então vamos lá? Primeiro ponto. Como que eu calculo essa inclinação ideal, vamos falar assim? Como que eu faço para calcular essa inclinação? Para a gente calcular a inclinação ideal de um painel fotovoltaico, é importante a gente conhecer essa inclinação, mas a gente chama em matemática com outro nominho, a gente chama isso de ângulo. Mas existe um ângulo muito especial que a gente precisa conhecer ele. Esse ângulo, como mostra aqui essa figura, ele recebe o nome de azimute. O que seria esse azimute, né? Onde ângulo, ó, eu vou reproduzir essa figura aqui, ó, para poder rabiscar, a gente vai perder a figura bonitinha. Então pensa que esse daqui é o nosso Sol, né? Estou reproduzindo aquilo que está lá em cima. E aqui é o solo. E o Sol, como a gente sabe, né? A partir do momento em que ele nasce até o momento que ele se põe, ele efetua um movimento parecido com uma parábola, vamos falar assim. Esse movimento aqui, né? Ele nasce, vai até o ponto máximo, que é o meio-dia, e depois ele se põe. Esse ângulo, né, que ele forma aqui com o solo, ó, então, imagina, eu vou traçar uma linha entre o Sol e o solo. Então, os raios solares saem lá do Sol e batem no solo. Vamos pensar assim, está vindo ali e está batendo no solo. Esse ângulo formado entre esse raio que bate aqui no solo e o solo, em matemática costuma usar letras gregas, né? Poderia chamar de alfa, beta, mas aqui ele é chamado de azimute. E esse ângulo, ele é muito importante. Por que o azimute é muito importante? Porque é a partir do azimute que é calculado a inclinação ideal do módulo fotovoltaico. Então, nessa figurinha aqui, a gente tem o Sol, esse ângulo azimute e os pontos cardeais, né? Norte, que a gente sabe que se as placas estiverem olhando para o norte é melhor, produz mais energia. Leste, onde o Sol nasce, oeste, onde o Sol se põe. E sul, que fica a face oposta, né? Então, eu vou dar uma lidinha aqui nesse resumo que eu deixei aqui escrito, para que a gente possa ter um pouco mais de detalhes. Ó, os raios do Sol, contendo a radiação que produz energia solar fotovoltaica, chegam à Terra em um ângulo chamado de azimute, que foi o que eu comentei com vocês agora há pouco. Esta inclinação varia ao longo do dia, que aqui, ó, é onde nasce, né? Eu havia comentado com vocês. E eu tô à frente da figura. Aí vocês não vão enxergar nada, né? Eu desenhei o negócio onde eu tô atrás. Eita, esqueci desse detalhe. E aqui é onde ele se põe. Ai, que triste. Ó, eu reproduzi aqui embaixo. Põe. Eu reproduzi aqui embaixo. Fiquei até triste. Eu reproduzi aqui embaixo, mas tá aqui em cima, tá? Ó. Então, ó, o Sol, ele nasce aqui, ó. Nasce aqui. Nasce. E se põe aqui. Então, nasce no leste, se põe no oeste. E aqui está o nosso amigo ângulo azimute, que foi esse desenho que eu escrevi aqui embaixo. E aqui estão os raios solares, ó, só para ficar mais claro. Esses raios solares, eles batem na superfície do solo. E o ângulo formado entre os raios solares e o solo é chamado de azimute. Mas como o Sol ele nasce aqui, né, ele faz essa trajetória aqui e se põe aqui, esse ângulo ao longo do dia ele muda. Então você fica pensando, poxa vida, então é meio que impossível determinar a posição ideal? Sim, não. Mas só vamos terminar aqui de ler o texto para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Ó. Então a inclinação ela varia ao longo do dia, já entendemos. E ao meio-dia, esse ângulo azimutal é de 90 graus. Por quê? Porque o Sol vai estar bem aqui, ó. O Sol vai estar bem aqui. E estando o Sol bem aqui, se a gente traçar uma linha aqui, ó, daqui até aqui, a gente chama isso daqui de ângulo reto ou 90 graus, porque é perpendicular. Tá. Eu disse algo e eu quero complementar. Será que não é possível melhorar a posição dos painéis à medida em que o Sol muda de posição?
Eu vou voltar aqui nessa figurinha da nossa usina de solo. Aqui é uma usina de solo, tá? Eu estou trazendo esse conhecimento aqui só para vocês abrirem um pouco mais a mente. Porque a gente fala só de telhado e eu quero que vocês possam entender um pouco mais sobre as tecnologias usadas na energia solar fotovoltaica. Tá, então nessas grandes usinas de solo, nessas fazendas solares, o que é feito? É colocado um eixo aqui, ó. E esse eixo tem um motorzinho que faz girar, e aí ele vai fazer o painel, ele vai girar de um certo ângulo até outro ângulo. E ele vai seguir o Sol. Para quê? Para que ele sempre procure ficar perpendicular aos raios solares à medida em que o dia passa. Esse eixo girante, ele recebe o nome. Deixa eu botar para cá para não cobrir com a minha imagem. Ele recebe o nome de tracker. Tá bom? Então, existe sim uma tecnologia que faz, vamos dizer assim, a placa seguir o Sol. Mas isso não se aplica para as nossas casinhas. Entenderam? É mais uma informação, é mais para vocês saberem que existe. Ah, Laura, tá, beleza, mas então por que é tão importante eu saber o ângulo de inclinação se não vou ter como seguir o Sol? É porque, dependendo do seu telhado, e principalmente para quem está construindo ou planejando construir, você pode fazer sim o seu telhado com, vamos dizer assim, o objetivo de uma eficiência energética. Como assim, Laura? Ó, você, junto com o seu engenheiro, junto com o seu arquiteto, né, na hora que vocês estão planejando o telhado da sua casa, você já prevê ele voltado para o norte, porque é o ideal, mas não apenas voltado para o norte, mas com uma inclinação melhor, porque essa inclinação melhor ajuda na produção de energia. E é isso que eu vou provar para vocês daqui a pouco. Bom, mas sem mais delongas, vamos aprender então como é que calcula afinal esse azimuth? Tá aqui, ó. Trouxe aqui para vocês o desenho do nosso painel, ó. Aqui está a estrutura, painel, o vidrinho dele ali, ó. E ele é levantado a uma certa altura, e ao se levantar a uma certa altura, eu encontro a inclinação ideal para que os raios solares batam nele de uma forma que a gente chama de ângulo reto, ou perpendicularmente. O dia todo? Não. Mas na média, vamos falar assim, ao longo do dia, essa inclinação ela ajuda a produzir mais energia. Como que calcula, Laura? Ó, para obter uma ótima radiação do Sol ao longo do dia, levando em consideração que o ângulo azimutal varia, lembra? Nós vimos isso agora há pouco na página anterior. É utilizada uma fórmula. Aqui em Jundiaí, nós vamos aplicar a fórmula aqui em Jundiaí e a gente vai considerar a latitude. Então, para que se possa calcular esse ângulo perfeito, a gente tem que conhecer a latitude. O que é latitude, Laura? Latitude e longitude são coordenadas geográficas. Então, qualquer ponto na Terra, ele recebe uma coordenada em latitude e em longitude. E você cruzando esses dois eixos, você encontra qualquer ponto na Terra. Para vocês terem uma ideia como isso é importante, na hora que a gente está fazendo a homologação junto à concessionária de energia, nos documentos que são preenchidos, existe um campo em que é colocado o número da sua casa referente à latitude e longitude. Então, eu olho, encontro, eu uso o Google Maps para fazer isso. Existem outros aplicativos, existem outras formas, mas é o que eu uso. Então, eu vou lá e vejo a sua fotinho no Google Maps da casa de vocês. E aí, o que eu faço? Eu coloco um pino ali e naquele pino ele me mostra as coordenadas geográficas. E aí eu sei qual é a latitude e qual é a longitude da sua casa. Aqui em Jundiaí, desculpa gente, eu fico com soluço. É triste, eu começo a falar com vocês e começo a me dar um soluço. Peço desculpas. Enfim, a latitude aqui na região de Jundiaí, ela varia. Ela é a 23 ponto tararará. Aí dependendo da casa, esse tararará muda, mas o 23 não. E é esse 23 que ele é usado para determinar a inclinação. Então, como é que eu calculo a inclinação? Eu pego a latitude e somo 5. É muito fácil.
E aí eu descubro que o ângulo ideal do meu telhado para a máxima produção de energia aqui na cidade de Jundiaí é de 28 graus. Fácil, né? Sim, moleza. Inclinação é latitude mais 5 graus. Então, pegou a latitude lá no Google Maps, somou 5. Você vai encontrar a inclinação ideal. Mas a inclinação ideal não quer dizer que na prática ela pode ser seguida o tempo todo. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Ótimo. Antes de eu entrar nos telhados, eu trouxe aqui algo para a gente refletir, para a gente poder pensar. Em aulas anteriores, eu expliquei para vocês que para a gente poder determinar a produção de energia elétrica, né, o nosso famoso quilowatt-hora, a partir da energia solar, eu uso softwares de simulação. E até citei para vocês o exemplo do PVSys, e a gente vai falar sobre o PVSys daqui a pouco. Mas existe uma outra forma de você calcular um sistema fotovoltaico. Como? A gente chama de manual, na mão. Como assim? Via uma tabela de Excel ou mesmo via uma folha de caderno. Se a pessoa for aplicada, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer o curso lá na Unicamp de instalação, eles ensinam a fazer esse cálculo na mão, no caderno mesmo. O cálculo dá uma folha de caderno, literalmente. Mas você aprende como que é feito aquilo, pelo menos uma vez na vida, porque depois você vai usar o software para fazer. Quando a gente vai usar essa forma de calcular um sistema de energia solar baseado no cálculo manual, é usado um atlas solar. Eu trouxe aqui o atlas solar que eu uso, que é esse daqui, ó, que é da energidata.info, é um internacional. Aí eu digito aqui o nome da cidade, no caso aqui eu digitei Jundiaí, e ele me vem com vários dados aqui. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês, desse dado aqui que está aqui em azul, ó. Ele diz o seguinte, ó, durante um ano, porque aqui os meus parâmetros estão anuais, a irradiação horizontal global, chamada de GHI, é de 1850,2 kWh por metro quadrado. Esse número de 1850,2 kWh por metro quadrado, ele é colocado nas fórmulas para você fazer o cálculo do sistema manualmente. Mas por que eu trouxe isso aqui? Para a gente prestar atenção nesse GHI aqui, ó. O que é GHI mesmo? Irradiação horizontal global. O que isso quer dizer? Que quando é feito um cálculo do sistema de energia solar fotovoltaico na mão, é considerado... Lembra do solo? Vou desenhar aqui o nosso solo novamente. E vamos olhar nosso painelzinho de novo, só que visto de ladinho, de perfil. O que é esse GHI? O GHI está dizendo o seguinte, ó, eu vou considerar no meu cálculo de produção de energia o meu painel paralelo ao solo. O que é paralelo ao solo? Ele está na horizontal. Qual que é o meu ângulo aqui? Qual é a minha inclinação aqui? A minha inclinação aqui é 0 graus. Então, quando eu faço um cálculo na mão, eu considero que o meu painel está deitado, como se ele estivesse apoiado no chão. Eu não estou considerando inclinação nenhuma. E para que é feito isso? Para você, um pouquinho entre aspas, melhorar a sua consideração a respeito de perdas. Porque se eu proponho para o cliente um painel deitado, e eu sei que eu vou inclinar ele, na hora que eu inclino um painel, eu melhoro a produção de energia. Mas eu havia prometido ele deitado. Meu cliente não vai ficar triste. Você, dono de casa, não vai ficar triste se o seu painel produzir mais aquilo do que foi prometido. Mas se o sistema produzir menos do que foi prometido, aí você vai ficar muito bravo com a empresa que instalou o sistema na sua casa. Então, por isso que é aconselhável se usar num cálculo manual o GHI. Então, você vai considerar a produção de energia por metro quadrado com um painel na horizontal, deitadão, não tem inclinação nenhuma. Entenderam? Então, por aí você já começa a pensar, poxa, então se você fizer um cálculo com o painel deitadão, você vai me prometer algo, mas ele vai produzir mais? Exatamente, é essa a ideia. Entenderam? Show? Maravilha? Vamos lá. Então, vamos começar a ver nossos telhados? Olha só. Eu trouxe aqui uma simulação de produção de energia solar
com uma inclinação de 30 graus. Lembra que a gente viu que o ideal em Jundiaí é 28? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu coloquei 30. Mas vamos se atentar aqui a alguns detalhes. Ó, essa daqui é uma tela do PVSys. Então a gente está no PVSys. E eu gostaria que vocês se atentassem a um número aqui. Aqui tem vários dados com relação a como foi feita essa simulação. Por exemplo, eu fiz a simulação considerando a cidade de Jundiaí. Está aqui. Eu fiz a simulação usando painéis 665 da Lepton. Eu fiz a simulação usando microinversores DS3D da AP System. São 4 placas Lepton, que vai dar 2,66 kW e um inversor DS3D de 2 kW. Então, esses são os parâmetros, né, do meu sistema, que eu vou usar aqui como modelo de teste para a gente ver qual é o impacto da inclinação na produção de energia. É isso que nós estamos vendo aqui. Isso é algo muito importante, porque em vez de fazer um cálculo na mão, que é passível, né, de falta de precisão, eu estou fazendo uma simulação via software, que considera todas as variações climáticas ao longo do ano. Belezinha? Show? 10. Então, ó, qual é o ponto que nós vamos prestar muita atenção aqui? Nós vamos prestar muita atenção aqui, ó, nesse carinha, nessa linha aqui que está escrito produção do sistema. Então, meu sistema com uma inclinação de 30 graus produz quanto? 3.771 kWh, mas atenção para a unidade, é por ano. Então, na hora que o software faz a simulação, ele considera a produção anual de energia. Nós estamos muito acostumados a olhar na conta de luz por mês. Mas aqui, o software faz por ano. Meu cegado, que soluço terrível. Laura, o que são esses botõezinhos aqui do lado? Então, esses botõezinhos vão me dar mais recursos na simulação. Ele, por exemplo, me mostra um relatório completo da simulação, ou ele me mostra os gráficos separados, gráficos de perda. Enfim, ele dá aqui várias ferramentas para a gente, na hora de estar projetando um sistema para um cliente, para a gente poder avaliar custo, perda, produção, e qual que é o melhor módulo para aquela situação, qual que é o melhor inversor. Então, a gente faz esses vários testes aqui dentro do software, para, com base nisso, poder dizer para o cliente, ó, clientes, o melhor sistema para você é esse, porque a gente fez essas simulações aqui. Aqui ele vai ter alguns gráficos. Eu acho bem interessante esse gráfico aqui, ó. Que ele... Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão sim, não estou na frente. Ele vai mostrar a potência de saída do inversor. Como essa potência ela varia ao longo do ano, ó. Ele pega de janeiro a dezembro, tá vendo? Ele é um inversor de 2.000, de 2 kW, porém ele não fica o tempo todo trabalhando aqui, ó. Como a gente tem uma variação climática, né, chuva, neblina, tarará, ele passa boa parte do ano também trabalhando nas outras potências do inversor. Então, 2.000 aqui, ó, é o máximo. E aqui nesse gráfico ele mostra aqui, ó, tudo que pintadinho aqui, ó, que eu estou fazendo essa bagunça, desculpem, mas todo esse gráfico aqui, ó, ele mostra como se comporta a produção de energia ao longo do ano, quanto você está usando efetivamente do seu inversor, certo? Mas enfim, simulação e software é tudo de bom, né? Porque o cálculo na mão é muito mais difícil, é mais trabalhoso e complicado, porque pode surgir, serrar uma coisinha, você pode prejudicar totalmente o dimensionamento que você fez para o cliente. Tá, mas agora que já entendeu aqui a carona desse software, uma das telas dele, né? Vamos se concentrar naquilo que é o nosso objetivo. Qual que é a produção de energia quando eu tenho uma inclinação de 30 graus para um sistema de 4 plaquinhas de 665 com um microinversor de 2 kW? É de 3.771 kWh por ano. Decoramos isso, né? Show, a gente vai usar essa informação daqui a pouco. Olha só. Trouxe aqui para vocês o telhado cerâmico. Então, trouxe inclusive aqui alguns tipos de telha cerâmica e temos também essa telha aqui que parece uma tégula. Mas também, essa telha aqui, a portuguesa, parece tégula, mas não é. A tégula é de concreto, mas isso é válido também para tégula. O que é válido aqui, Laura? Olha só,
Eu peguei esses dados de um fabricante de telha. E ele disse o seguinte, ó, a inclinação mínima para esse tipo de telha, que está nessa linha aqui, ó, é de 30%. Se a gente arredondar o 30% para 30 graus, vamos aproximar um pouco as coisas aqui para não piorar a nossa matemática. O que isso quer dizer? Que a minha produção ideal, né, que o nosso ângulo é de 28 graus, aqui lembra 28 graus, ó, para uma telha cerâmica é perfeita. Então, a inclinação ideal do meu painel para uma estrutura de telha cerâmica é perfeita. Ele já está na inclinação certa. Então, quando eu tenho aqui as minhas telhinhas cerâmicas, ó, que eu tenho todo o madeiramento aqui embaixo para suportar a telha cerâmica, então isso daqui é perfeito, ó, nota 10. Vou botar até uma carinha de feliz aqui, ó. Você está no seu modo ideal de inclinação para a produção de energia. Vocês entenderam isso? Quem tem telhado cerâmico, telha de barro e pretende colocar energia solar na sua casa, saiba que o seu telhado, a inclinação do telhado já está ótima para a instalação da energia solar. Você já está na condição melhor possível. Entenderam? Aqui na região de Jundiaí, né? Porque se for uma outra cidade de outro estado, principalmente, vai mudar lá, lembra lá como calcula? Vai mudar lá a tal da latitude. E aí é preciso vocês saberem qual que é a sua latitude para planejar o seu telhado. Mas aqui, por aproximação, eu diria que quem tem telhado cerâmico está de boa, já está tranquilo. A inclinação do seu telhado já é a ideal para a energia solar. Não é preciso fazer absolutamente nada. Entenderam? Maravilha. Mas a vida não é só flores. Então vamos avançar para a gente ver um probleminha aqui. E se eu tiver na minha casa uma telha metálica, ou também chamada de telha sanduíche? Sanduíche é quando você tem o isopor embaixo e só a metálica não tem nada, né? Direto na estrutura. Será que essa inclinação aqui, que é da ordem de 5%, que a gente vai aproximar para 5 graus também, né? Vamos dar uma aproximada aqui na porcentagem para graus. Será que essa telha está na inclinação ideal para a energia solar fotovoltaica? Aqui na região de Jundiaí? Não. Qual que é a inclinação ideal? A inclinação ideal, nós vimos, é de 28 graus. Então, se eu tenho 5 graus, quer dizer que ele está quase deitado. E é muito comum as telhas metálicas ter pouca inclinação. Ele ser bem próximo do plano. Porque a água vai correr e então eles preferem não erguer muito. Provavelmente para economizar material de alguma maneira. Mas, enfim. E agora, Laura? Como que isso impacta na minha produção de energia? Vamos recorrer ao software? Pois bem, fiz aqui uma simulação no nosso PVSys com a inclinação de 5 graus. Qual que foi o impacto na produção de energia? Olha só que interessante. Agora, a produção do meu sistema foi de 3.602 kWh por mês. Por mês, não, por ano. Quanto que tinha sido antes, Laura? Tinha sido 3.771. E agora está sendo de quanto? 3.602 kWh por ano. Ah, Laura, aí, ó, olha o que aconteceu. Diminuiu a produção de energia. Estava 3.771, caiu para 3.602, Laura. Tá vendo, Laura? Você fica falando, que eu já ouvi você falar, que não pode colocar nada aqui em cima do telhado. Lá naquela aulinha de perder a garantia, eu lembro bem que você disse isso. Não pode pôr nada aqui no telhado para erguer as placas. E aí, olha só, estou perdendo energia. Olha só, opa, avancei. Estou perdendo energia, Laura. Tenho que colocar alguma coisa aqui em cima para levantar essas placas. Calma, calma. Amigo, vamos conversar. Vamos conversar. Lembra que eu falei que a vida não é só flores, né? Antes de tudo, vamos entender o que é esse 3.602? Qual é o real impacto dele?
Eu trouxe aqui umas continhas já prontas, porque eu sei que a maioria de vocês não gosta de ver eu ficar escrevendo aqui. Então eu já vim aqui com a continha já mais no jeito. Ó, nós vimos que com o telhado cerâmico, a minha produção de energia anual é de 3.771 kWh ano. Com a minha telha metálica, vamos falar assim, a tal da sanduíche, a minha produção é de 3.602 kWh por ano. Então, eu estou tendo quanto de perda? Eu estou tendo 169 kWh perdidos durante um ano por causa da inclinação do telhado. E quanto que isso representa em porcentagem? Para a gente poder saber, primeiro, eu gostaria de propor a vocês dividir por 12. Por quê? Porque aqui é ano e aqui a gente vai levar para mês, certo? Feito isso, eu vou descobrir que por mês eu estou perdendo, por causa da inclinação do meu telhado, 14,08 kWh. E quanto isso é em porcentagem em relação ao todo? Eu estou perdendo 4,5%. Eu produzo 100, 4,5% eu estou perdendo por conta. Eu deveria produzir 100, né? Eu produzo menos 4,5%, então eu produzo 95,5%. Eu não produzo 100% de energia, eu produzo 95,5%. Por quê? Porque eu perdi 4,5% por conta da inclinação do telhado. E agora? Será que esses 14 kWh por mês, em um sistema que se vocês fizerem a conta aqui, vocês vão ver que está produzindo... Quer dizer, podemos fazer até a conta aí, mas eu não sei onde eu pus a calculadora. Quanto que é 370... Ah, tem aqui, vou fazer no celular. Quanto que é... Hoje eu não estou usando o celular para transmitir, então é mais fácil, posso usar ele, ó. 3.771 dividido por 12. Quanto que é por mês? Ó, 314, não sei se vocês conseguem ver. 314, eu apaguei ainda por cima. 314,25 kWh por mês. Desses 314, eu estou perdendo 14, então estou ficando com 300. Tá, mas será que isso impacta tanto assim? E agora? Será que eu ergo mesmo? O que eu faço? Ó, trouxe aqui umas palavras de norte para vocês. A palavra de norte é o texto do fabricante da estrutura. O fabricante da estrutura diz algo para nós. E nós já lemos isso lá na aulinha do que faz perder a garantia da estrutura. Qual que é a garantia da estrutura? Olha aqui, a 2P Acessórios, ela dá 12 anos de garantia na estrutura dela se acontecer algum problema. Inclusive, rajadas de vento de até 180 km por hora. Mas existe um detalhe. Olha o detalhe, está aqui, ó. Desde que fixadas em paralelo ao plano de instalação. Está aqui o seu telhado metálico. Se você instalar as placas nesse plano aqui, ó, no mesmo plano, o que quer dizer isso? Não ergueu a placa. A placa está no mesmo plano da telha. Se a placa estiver no mesmo plano da telha, beleza, você tem a garantia de 12 anos. Se você fizer aqui a tal da estrutura, ó, que vai levantar o painel, aqui eu estou olhando o painelzinho de lado, tá? Levantou o painel em cima do telhado, o que acontece aqui? O que disse o honorável fabricante? Você perdeu a garantia de 12 anos. Ô louco, Laura. É a realidade. A vida da gente é feita de realidades, não é? Então, essa é uma realidade. E agora, o que eu faço? A verdade, você convive com o problema. Você sabe que está perdendo os 4,5% aqui por causa da inclinação do seu telhado. Mas você não vai, vamos achar lá o nosso telhado de novo, você não vai erguer. Você vai deixar paralelo ao seu telhado. Vocês entenderam? Então, isso é o correto. Você vai ter perda. Você sabe que tem. Você não está sendo mal informado. Você está sendo corretamente informado. Se o seu telhado não tiver inclinação próxima a 28 graus, você está perdendo energia. Tá perdendo. Eu sei disso. Mas eu não posso, por conta disso, perder a garantia da estrutura.
Eu vou perder uma garantia de 12 anos se eu erguer. E olha, a chance de você ter esse painel aqui erguido com uma rajada de vento, uma carga de vento que a gente chama, vir aqui por baixo e ele virar uma pipa, é enorme. A gente está falando de um sistema que tem que funcionar 25 anos. Essa fixação dele erguida aqui vai durar 25 anos? Complicado, né? Não é complicado? É complicado. Então, o que é o melhor? O melhor é fazer o certo. O que é o certo? Mantém, aqui ó, esse é o certo. Mantém o painel paralelo à estrutura, como disse o fabricante. Você não foi enganado. Como que você pode melhorar isso? Lembra dos 5%? Se você está construindo ou vai construir sua casa, você pode planejar o seu telhado. Então, você pode falar com o arquiteto, com o engenheiro civil e pedir para ele levantar um pouco mais o telhado. Você não vai conseguir chegar no 28? Provavelmente não. Mas se você consegue colocar um 10, um 12, vamos pensar aqui num 15, ó, um 15 já é metade praticamente. Se consegue colocar um 15 aqui, tá lindo. Tudo isso é questão de conversa, de planejamento e de saber, de ter informação para poder tomar a decisão certa. Agora, se você vai só na conversinha comercial de alguém, você pode cair numa dessa aqui, ó. Caiu numa dessa aqui, ó. Qual que é a consequência? Perdeu a garantia do fabricante. E aí, se acontecer uma rajada de vento e seu painel virar uma pipa, você não tem garantia. Você vai ter que arcar com prejuízo. E a gente sabe que o investimento em energia solar é um investimento alto. Não é verdade? Maravilha, gente. Show. Então, essa foi a aulinha de hoje. Hoje nós vimos aqui um pouquinho mais sobre essa questão da inclinação. Qual que é a inclinação ideal? Como lidar com um cálculo manual em que você considera que a inclinação é 0 graus, para vocês terem uma noção dessa questão de perdas. Eu falei para vocês também a respeito da inclinação ideal, que é a de 30 graus para a região de Jundiaí, que isso se aplica a telhados cerâmicos, porém não se aplica a telhados sanduíches, onde vai haver perda. Qual que é a perda? Nós calculamos aqui em torno de 5%, mas não é nada absurdo, você pode conviver com isso. Não levante o painel. Porque se você levantar o painel, o que vai acontecer? Perdeu a garantia da estrutura. Deu para entender? Falei aqui rapidão, fiz um resumo aqui para a gente arrematar a aula de hoje. E eu trago aqui por último a minha dica de aplicação para a gente fechar a aula. Não perca a garantia da sua estrutura. Você tem que ter os painéis instalados no seu telhado no mesmo plano, igual eu expliquei lá. Tá aqui a telha, painel, mesmo plano. Telha tá aqui, painel, mesmo plano. Telha tá aqui, painel, mesmo plano. Essa é a ideia, entendeu? Não é telha tá aqui, painel tá assim. Exagerei, mas para vocês entenderem. Aí isso não é o mesmo plano. Isso daqui é o mesmo plano. Certinho? Maravilha. Agradeço aí a atenção de vocês que ficaram aqui até o final dessa aula. Queria desejar um bom final de semana. Falta um pouco de final de semana, né? Bom restinho de semana aí. Tudo de bom para vocês. Um abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira. Não sei se vai ser às 8, mas na próxima quarta com certeza. Tchau, tchau. Tudo de bom.